E eu quero agora passar para a nossa querida amiga Luciana Balco. A Luciana tem sido uma bênção para a comunidade, para todos que a cercam, a família, os amigos, e ela tem atuado assim em várias frentes, lá ajudando os pastores. E essa outra vez que ela esteve conosco, ela falou sobre depressão. E foi assim um sucesso. Lá no YouTube, muitos, né? Mais de 150 visualizações. E hoje ela traz, né, esse tema de traumas psicológicos. Quem não tem traumas, né, aqui? Todos temos. E que Deus te ilumine mais uma vez, te use, amiga, tá? Para nos trazer essa mensagem tão importante. E muito obrigada por agora aceitar estar conosco cada 2 meses, né? Trazendo esses temas aí tão relevantes. Então, muito obrigada, tá? Deus te abençoe agora. Um abraço, querida. Obrigada. Zina, muito obrigada pelo convite. É um privilégio poder estar aqui com vocês, com esse grupo seleto. Gente, um grupo de oração é um grupo muito especial. É sublime a gente poder tirar um tempo para orarmos, né? Uns pelos outros. É, a Ana Lúcia falou, né? Tá tão difícil viver nesse mundo, né? E hoje nós vamos falar sobre traumas. Por que que tá tão difícil viver? Porque a gente está sendo traumatizado o tempo todo, de várias formas, né? Uma pandemia que vem e nos traumatiza, né? Diretamente para aqueles que perderam pessoas ou ficaram sequelados, indiretamente nós que estamos vivos, mas passamos por isso, tivemos que fazer distanciamento social, ficarmos presos em casa, observar pessoas e mais pessoas e pessoas morrendo, né? Isso também nos traumatiza. A gente chama de trauma vicariante, o trauma que nos afeta, mas o outro está passando por aquilo, só que a gente se traumatiza quando a gente acompanha, vê, observa, tá junto, né? Então, como a Zina falou, nós estamos todos traumatizados e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o impacto dos traumas, sobretudo dos traumas que a gente traz da infância, como que eles impactam nossa vida no presente, quais as sequelas e dificuldades que a gente pode ter por conta disso e algumas estratégias para a gente enfrentar isso. E aqui, como a gente tem um grupo voltado para a parte espiritual, de conexão com Deus, a gente vai trazer estratégias bíblicas para lidar com isso, né? Essa é a ideia. Zina, você pode me colocar como co-host, alguma coisa assim? Eu preciso compartilhar aqui Sim, deixa eu uma habilitar aqui. apresentação. Já deveria estar habilitado. Vamos ver se dá certo. Sim. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Uhum. Traumas Tá. psicológicos, é isso. Sim. Então, o que que é um trauma psicológico? Alguém arrisca dizer o que que é um trauma? Como que vocês definem um trauma psicológico? Tem o trauma físico, quando a gente quebra um osso, acontece alguma coisa, né? É um trauma. E tem traumas psicológicos. O que seria isso? Algo que nos marcou demais, que nos deixou assim, deixou marcas, né? Uhum, exatamente. Desde Traumas são experiências adversas que nós não fomos criados para passar por isso. Deus não nos criou para passarmos por violências, por mortes, acidentes, doenças, escassez, né? Às vezes de alimentos, tantas coisas. Nós não fomos criados para passarmos por isso. E acontece que o pecado entrou no mundo e a gente está vulnerável a uma série de situações que ocorrem, que acontecem com a gente, que são traumas, nos traumatizam e podem deixar sequelas profundas. E às vezes a gente tem muita dificuldade de lidar, às vezes a gente nem tem consciência como que aqueles traumas, principalmente os da infância, que eu vou falar hoje, nos impactaram, tá? Eu queria começar dizendo que existe um conceito de trauma simples e trauma complexo.
O que que é um trauma simples? Um trauma simples, por exemplo, eu tenho uma paciente adulta que ela foi sequestrada num sequestro relâmpago no estacionamento de um shopping, né? O sequestrador a abordou, entrou no carro, ficou com ela 12 horas para tirar dinheiro, sacar dinheiro, algumas coisas, e depois a libertou, deixou ela numa mata, né? Num dia de chuva. E aí, depois de 12 horas nas mãos dos bandidos, ela pôde, procurar ajuda, fazer contato com a sua família, depois ir até a polícia. Isso é um trauma simples. Como que é um trauma simples, Luciano, um negócio desse? Por que que a gente chama de trauma simples? Porque ela era uma adulta com cérebro formado, desenvolvido como de uma adulta, e porque esse trauma teve começo, meio e fim. Ela ficou 12 horas com os bandidos e depois ela foi libertada. Então teve começo, meio e fim. E quando que um trauma é complexo? Um trauma é complexo quando ele acontece na infância, quando o cérebro da criança ainda não está formado, totalmente desenvolvido, essa criança não tem recursos emocionais, psicológicos e mesmo físicos para lidar com as experiências adversas, e por vezes são traumas continuados, não teve começo, meio e fim. Por exemplo, uma criança que sofre abuso físico ou apanha dos pais por muitos anos, ou sofre abuso psicológico e emocional por muitos anos, ou abuso sexual, ou conviveu com pessoas dentro de casa que estavam adoecidas, tinham transtornos mentais, e isso aconteceu por muito tempo. E aí a gente chama isso de trauma complexo, porque não teve começo, meio e fim, mas a pessoa, a criança foi exposta muito tempo àquilo. E nós vamos falar um pouco do que é isso, né? Como que isso nos afeta. Eu trouxe uma metáfora do que a gente pode, assim, metaforicamente dizer que é um trauma. Quem sabe quem é essa figura aí? Quem arrisca dizer? É a mulher de Ló, quando olhou para trás? Isso, a É mulher a de mulher Ló, a que virou esposa de estátua de Ló. sal. Exatamente. E ela está ali, não sei desde quando, né, olhando para trás, né? Algo ruim estava acontecendo, ela estava, né, perdendo tudo que ela tinha. Nós sabemos aí pelos relatos bíblicos que ela recebeu uma orientação, uma ordem de não olhar para trás, e se ela olhasse, ela viraria uma estátua de sal, e foi o que aconteceu, né? Mas essa imagem, ela simboliza isso. A pessoa traumatizada, ela está emocionalmente como uma estátua olhando para trás, parada no tempo, parada ali, olhando para esse passado, para essa dor que ela não conseguiu elaborar, tá? Então, aqui é só uma metáfora para a gente tentar entender o que é o trauma. A gente está vivendo aqui no presente, mas é como se a gente fosse essa estátua, emocionalmente paralisada, olhando para um passado de dor, de algo que aconteceu e que eu não consegui superar, e eu não consigo olhar para frente, eu não consigo me mobilizar e seguir meu caminho para frente. Eu volto naquilo de forma consciente ou muitas vezes de forma inconsciente e nem sei o porquê que eu estou agindo como estou agindo. Por que que eu estou paralisada na vida, bloqueada na vida? Por que que eu estou deprimido? Por que que eu estou ansioso ou ansiosa? Por que que eu desenvolvi outros tipos de transtornos, de dificuldades? Porque eu não consegui lidar com o que aconteceu, tá? Então, essa é uma metáfora para a gente tentar entender o trauma. Existe um estudo chamado estudo ACE, que é Adverse Childhood Experience, quer dizer, experiências adversas da infância. Por isso tem essa sigla que a gente chama de estudo ACE. E esse estudo, ele é muito interessante porque ele mostra que, dependendo do quanto uma criança foi traumatizada na infância, como que serão os comportamentos dela no futuro e também as doenças físicas que ela vai desenvolver por causa dos traumas de infância. Tem muita pesquisa sobre isso, né? Então, são pessoas mais propensas a desenvolver diabetes, por exemplo, problemas cardíacos, câncer e entre outras coisas, por causa dos traumas. Por quê? Porque o trauma
ele é somatizado. Quando algo muito ruim acontece e a nossa mente não está dando conta de lidar com aquilo, o corpo meio que entra para auxiliar essa mente e fala assim: mente, manda para mim um pouco dessa dor, desse sofrimento, dessa preocupação, porque você não vai dar conta. Você vai enlouquecer. Então o corpo pega para si. E a gente chama isso de psicossomática, né? Psico vem do grego psique, que é mente, e soma vem do grego corpo. O corpo pega para si o que a mente não está mais dando conta de lidar. E no Espírito de Profecia, no livro Mente, Caráter e Personalidade, Ellen White diz assim: de cada 10 doenças físicas, 9 delas têm origem na mente. Isso, ela já falava sobre a psicossomática, o impacto do trauma e das questões mentais para a nossa saúde física, né? Além da saúde mental e emocional. Então, aqui nós temos 8 tipos de trauma de infância. Hoje a gente já estuda 10 tipos, né? Também, que são os que mais deixam impactos na saúde física e mental de uma pessoa. Abuso físico, né? Surras, apanhar, é, tortura, qualquer forma de violência física, de abuso físico. Abuso emocional, né? Às vezes a criança não é exposta à violência física, abuso físico, mas ela é muito abusada psicologicamente, emocionalmente, né? Ela é muito criticada, ela é rejeitada, ela é rechaçada, ela só recebe palavras duras de desaprovação. Ou o abuso emocional pode ser também da ordem da negligência, quando os pais são negligentes com as necessidades de uma criança, necessidades emocionais, físicas, de segurança, de proteção, isso também é abuso emocional. E essa criança, ela vai ficar muito sequelada e vai ter problemas na vida adulta. Aí nós temos abuso sexual, que infelizmente é muito recorrente, né? Tanto que a Igreja Adventista desenvolveu um programa chamado Quebrando o Silêncio, né? Que é um programa que acontece todo ano. Tem uma revista também que tinha como objetivo inicial tratar dessas questões, porque é muito recorrente. De cada 10 mulheres, pelo menos 4 sofreram algum tipo de abuso sexual em algum momento da vida. Então, se nós estamos aqui, não sei quantas mulheres, muitas de nós aqui passamos por essa experiência de uma forma ou de outra. E isso deixa muito impacto também. Daí nós temos violência doméstica, né? Por exemplo, quando a gente vê os nossos pais, o pai batendo na mãe, a mãe batendo no pai, ou um irmão sendo agredido, essa questão da violência doméstica também é muito traumática e deixa muito impacto na nossa saúde. Cuidadores com uso abusivo de álcool e drogas vai traumatizar muito as crianças também. Filhos de pais que tinham ou têm doenças mentais, como esquizofrenia, depressão, ansiedade e outros transtornos, essas crianças também vão ter um impacto sério na saúde por conta de uma disfuncionalidade ali na criação, na educação. E não só doenças mentais, mas doenças físicas. Imagina, por exemplo, uma criança cuja mãe desenvolveu um câncer e precisou de um tratamento longo, e ela precisava cuidar de si e não pôde cuidar dessa criança como essa criança precisava, entende? Essa criança vai ficar com sérias sequelas de necessidades emocionais, às vezes cuidados físicos que, né, como alimentação e outros que a mãe não conseguia fazer, ou o pai, né? Tô falando a mãe, mas pode ser o pai, ou quando enfim, eu trato um caso de um pai que ficou deprimido por 2 anos, uma depressão severa. Ele mal olhava para os filhos, ele não conseguia sair do quarto, né? Isso tudo impacta. A criança acha que ela não é amada, que o pai não gosta dela, que o pai não se importa. E aí a criança, ela vai trazer muito para si, como se ela fosse a culpada e responsável pelo que está acontecendo. Depois, experiências de suicídio e morte na família vai impactar muito também.
e pais ou cuidadores que foram encarcerados ou tiveram problemas com a justiça, né? Isso também vai trazer muito impacto. Então, esses são os principais traumas de infância. Aí, o que que acontece? Uma criança, ela não tem estrutura emocional, nem psicológica e nem física para lidar com essas situações. Você consegue ver uma criança conseguindo colocar limites num adulto que bate nela? Não, ela não tem força para isso. Ela não tem estrutura para isso. Então, o que que acontece, né, com qualquer uma dessas situações é que a pessoa ela vai desenvolver, a criança vai começar a desenvolver mecanismos de defesa psicológicos para tentar lidar com aquela dor, com aquele sofrimento. Esses mecanismos de defesa psicológica, eles servem para ajudar a pessoa a sobreviver. São mecanismos de sobrevivência, né? Então, vamos imaginar que muitos casos, né? Eu sou especialista em traumas psicológicos, crianças que foram abusadas sexualmente, por exemplo, na infância, muito comumente fazem amnésia disso, começam a ter depressão, ansiedade e outros transtornos, e aí não sabe por que está tendo aquilo, e a gente começa um trabalho, e aí a gente consegue identificar, a pessoa consegue ter memórias, lembranças e muitas coisas ali de coisas que aconteceram, mas ela fez uma amnésia, que é um mecanismo de defesa psicológica. Por que que faz uma amnésia? Se a criança ficar pensando todo dia, lembrando todo dia do que aconteceu, ela pode deprimir, perder o apetite, parar de comer e morrer. Então, o sistema emocional, psicológico, ele é inteligente, ele tenta arrumar estratégias para aquela criança sobreviver. Só que quando a criança cresce, chega um momento que os mecanismos de defesa ou o psiquismo fala: epa, ela cresceu, agora ela tem condições de voltar naquilo para tratar aquilo, para lidar com aquilo. E aí, quando começa a fazer sintomas, né, como sintomas de depressão, de ansiedade e outros. É como se o sintoma, ele é uma comunicação do sistema emocional para dizer, ó, tem algo muito grave, tem feridas emocionais, tem traumas para serem tratados. E o que que acontece? Quando a criança passa por situações muito traumáticas, e não só a criança, o adulto também, né? Eles começam a desenvolver, ou eles não, né? Nós, porque eu também sou uma pessoa traumatizada, como todos nós aqui, né? Não, eu moro nesse mundo, eu não estou imune aos traumas, né? Então, nós começamos a desenvolver mecanismos, de respostas ao trauma. Como é que a gente vai sobreviver com isso que aconteceu, né? Então, ter que lidar com a dor emocional que é tão grande, tão profunda, tão faz tão mal, às vezes a pessoa não tem condição de lidar com aquela dor. Então ela começa a desenvolver estratégias para fugir dessa dor, ou a pessoa ela vai desenvolver um mecanismo de luta, né? Porque os traumas geralmente causam medo, né? Eu tenho medo de abuso físico, medo de abuso sexual, medo que alguém da minha família espanque o outro, medo de faltar alguma coisa, faltar comida, faltar alimento, medo que alguém adoeça, medo que eu seja sequestrada, medo que alguém. Então, o medo leva a gente a desenvolver de uma forma muito automática essas respostas ao trauma, que é o mecanismo de luta, de fuga, de submissão ou congelamento. Então, na luta, a pessoa vai desenvolver uma irritabilidade, uma agressividade, um comportamento controlador. Ela sempre quer dar a última palavra, ela toma decisões impulsivas, ela precisa ter tudo sob controle, que é uma forma de se sentir segura. Mas isso pode ser muito desadaptativo para quem convive com essa pessoa. E aí começa todos os problemas de relacionamentos que a gente tem, né? Então, isso aqui pode ser um mecanismo de lidar com trauma. Outra possibilidade é a fuga. Eu quero fugir da dor, eu quero fugir de pensar nisso, e eu posso me tornar uma pessoa workaholic, quer dizer, uma pessoa viciada em trabalho. Eu fiz isso muito quando eu tive os traumas, eu tive três bebês mortos, né, que nasceram mortos já no final da gestação, na gestação bem adiantada.
E cada vez que acontecia, eu me enfiava mais no trabalho. Eu não queria ter tempo para pensar naquilo que aconteceu. Aquilo era tão insuportável para mim, eu pensar no que aconteceu, no parto, no trauma, chegar em casa, aquele quartinho pronto, enxoval pronto, todo mundo na igreja me perguntando, me vendo sem a barriga, cadê o neném, né? E aquilo tudo era tão dolorido, a vontade de segurar aquele neném no colo e tudo que aconteceu, eu falava, eu não quero pensar nisso. E aí eu me enfiava no trabalho. É uma forma de fuga, né? Eu posso desenvolver ansiedade, pânico, ter muito medo do novo e desenvolver um déficit de atenção, uma forma de fugir da realidade, né? Que está ligado aí ao TDAH, ao TDA, é uma forma de fuga. Eu desconecto, eu apago as coisas que é para não pensar, que é para não sentir. Também tem a possibilidade da submissão, onde a criança entendeu, a pessoa entendeu que ela precisa ser submissa naquele ambiente para ela poder sobreviver e ela vai se tornar uma pessoa codependente, uma pessoa que sempre engole ofensas, não tem uma identidade, sempre coloca os outros em primeiro lugar. Ela vive em função do outro, porque lá na casinha dela, ela não se sentiu amada, não se sentiu bem cuidada, então ela precisava sempre estar preocupada com o sentimento dos outros. Às vezes a criança se sente responsável de manter o bem-estar da família, né? Então ela coloca sempre as necessidades dos outros, dos pais, dos irmãos em primeiro lugar, e aí uma série de problemas, né? Ou eu posso ter a resposta ao trauma do congelamento, né? De eu ter uma atitude de bloqueio diante da vida, de paralisação, de isolamento, tentar me isolar das pessoas, ser muito indecisa, procrastinar ou dissociar, que também é uma resposta ao trauma. Eu vou falar um pouquinho mais sobre dissociação e como isso é grave e como acontece bastante e às vezes a gente não está nem consciente disso, né? Outras feridas emocionais muito comuns que deixam muitas sequelas são as feridas de traição, rejeição, abandono, injustiça e humilhação. Então, quando a gente sofre uma ferida emocional dessa, nós vamos criar máscaras ou mecanismos de defesa, de sobrevivência para lidar com essas feridas. Né? Então, por exemplo, uma pessoa traída, ela pode se tornar uma pessoa extremamente controladora, né? Uma pessoa que se sentiu rejeitada. Gente, isso aqui é tão sério que eu trato trauma intrauterino. Se o fetinho se sentiu rejeitado, às vezes é incrível, mas a pessoa nem sabe o que o pai rejeitou, e a pessoa está funcionando de uma maneira desadaptativa. A gente faz um protocolo gestacional e a criança, ela não tem memórias, mas ela tem, o bebê, ela tem sensações corporais, porque o sistema nervoso central já está desenvolvido e ela já vem com resposta de trauma, de ferida emocional, de rejeição, se ela não foi um bebê quisto, né, que a família queria. Aí tem o trauma de abandono, muito comum em casos de separação, onde os filhos se sentem abandonados pela parte que saiu de casa, que às vezes não era um pai presente, uma mãe presente, ou às vezes, hoje está muito comum, sabe que tipo de abandono está muito comum? Pai e a mãe estão ali presente, ó, com quem que estão? Estão vendo isso? O telefone celular. Tá o tempo ali todo com o telefone celular, as crianças querendo atenção, querendo brincar, precisando dos pais e se sentindo abandonadas. Por quê? Porque os pais estão ou trabalhando demais, ou viciados em eletrônicos demais, ou fazendo coisas que não estão lá presentes com as crianças, e isso pode ser caracterizado um abandono, sim. As crianças se sentem abandonadas. Aí tem a ferida de injustiça e de humilhação. Então, são feridas emocionais, né? Traumas psicológicos que deixam um grande impacto na nossa vida emocional. Então, olha só, o que que pode acontecer se eu sou uma pessoa muito traumatizada e quem não é, né?
Olha só o tanto de coisa que pode acontecer, sintomas, comportamentos desadaptativos que eu posso ter. Se é uma pessoa que sente muita vergonha, dependendo do que aconteceu, por exemplo, se é uma pessoa que foi abusada sexualmente, por exemplo, uma pessoa que tende a sentir muita vergonha, ansiedade generalizada, senso de inutilidade, não sirvo para nada, tem pesadelos recorrentemente, ataques de pânico, enxaquecas e dor de cabeça. A gente tem um protocolo que a gente chama de protocolo de dores, né? Numa terapia específica para traumas. E a gente trata dores crônicas, né? E aí a gente vai entender que essa dor crônica, ela é de origem emocional. Pode ser dor de cabeça, mas tem muitas outras dores aí que vêm de origem emocional. Tem um outro livro aqui que eu quero indicar para vocês, que tem em português. Em inglês ele chama The Body Keeps the Score. O corpo guarda as marcas, né? Como que o corpo pega para si tudo isso. Em português, ele chama O Corpo Guarda as Marcas, tá? Bom, abuso de substâncias, né? Pessoas traumatizadas podem fugir da realidade, usar substâncias, drogas, bebidas para fugir da dor, para se anestesiar da dor. E aí pode se tornar uma pessoa abusiva nas substâncias. Comportamento autodestrutivos, e aqui pode ser comer demais, trabalhar demais, estudar demais. É, pode ser também pessoas que fazem cutting, né? Autolesão, pessoas que tentam suicídio, são comportamentos autodestrutivos. E tem outros, né? Jogam demais, enfim, perda ou falta de memória, né? Muitas pessoas têm a memória muito impactada e prejudicada por causa de traumas, sensação de desesperança, que a gente falou da outra vez, né? Que a desesperança é um fator para que a gente possa desenvolver a depressão, sobrecarga emocional, insônia, diminuição da concentração, sensação de mente entorpecida, perda de interesse pelas coisas, irritabilidade, sensação de que o mundo é irreal ou distante. Isso tem a ver com despersonalização, e isso é recorrente em casos de traumas mais severos, a própria depressão, a perda do senso de quem eu sou, né? Despersonalização, a pessoa não sabe quem é. Às vezes se sente-se irreal ou fora do corpo. Isso tem a ver com dissociação, que eu vou falar logo mais. Pode desenvolver transtornos alimentares, ou comer de mais ou de menos, sentir dores crônicas, excesso de desconfiança. Pessoas que foram abusadas sexualmente ou traídas podem se tornar pessoas muito desconfiadas. Mudança repentina de comportamentos, ficar sempre em estado de hipervigilância, sempre em estado de alerta, achando que algo ruim vai acontecer. Eu tenho pacientes assim. Vai pegar um voo, porque esse voo vai cair. Porque eu vou tal lugar, não, vai ter um acidente, vai não sei o quê. Sempre em estado de hipervigilância, pensando que o pior vai acontecer. E flashbacks, né? Alguns flashbacks de memórias traumáticas ou sensações corporais do trauma. Então, isso impacta muito a gente. Eu falei de dissociação, e dissociar é como se a gente não quisesse sentir, a gente se desconecta do nosso eu, do nosso self, e a gente começa a criar partezinhas de nós mesmos. Não sei se vocês já tiveram a experiência de parecer ouvir vozes, não que a gente seja esquizofrênico, mas sabe, parece que uma parte nossa quer uma coisa, a outra parte quer outra, a gente começa a se dissociar em partes emocionais ou estados de ego, né? E aí a gente tem essa confusão emocional aí, e a dissociação tem muito a ver com um sistema de desligamento do eu, do self, né, adulto, para não sentir. Mas, às vezes, o que que acontece? Uma situação aqui no presente, alguém falou uma coisa para você, ou fez alguma coisa, às vezes um cheiro te remete ao trauma. É uma coisa incrível. Tive a experiência de uma paciente, só para vocês verem como esse negócio do trauma é forte, né? Ela
às vezes ela pegava Uber para ir para o trabalho, para a faculdade, ela usava muito o aplicativo. E às vezes, dentro de alguns carros que ela entrava, ela começava a ter crise de pânico. E ela não sabia por quê. Às vezes ela pegava Uber e estava tudo bem, e às vezes dava crise de pânico. E ela não sabia o que estava acontecendo, então ela me procurou para ajuda, e tal, e a gente conseguiu identificar o quê? Sabe onde que estava o trauma dela? Ela sofreu um acidente de carro, e nesse acidente de carro estava a família dela e a vovó dela morreu porque bateu do lado que a vovó estava. E naquele carro onde eles estavam, que sofreu o acidente, eles estavam com aquele aroma de carro, sabe aquele cheirinho de carro? Um cheirinho de tutti-frutti. E aí nós conseguimos, através do nosso trabalho terapêutico, entender que quando ela entrava num carro que o Uber estava usando esse aroma no carro, era o disparador para ela ter uma crise de ansiedade ou de pânico, que remetia ao trauma do acidente. E quando ela entrava num carro que não tinha esse cheiro, ela não tinha crise. Olha que coisa. Então, às vezes, é um cheiro, uma palavra, uma pessoa desperta na gente alguma questão em relação ao trauma, né? Então, eu tive um paciente que foi muito interessante, a experiência com ele. Ele, a mãe dele, saiu de casa quando ele era adolescente, né? E ele se sentiu assim abandonado. Os pais se separaram e a mãe resolveu sair de casa e foi uma experiência muito dolorida para um garoto adolescente e tal. E aí ele era casado, ele tinha filhos, e a queixa da família é que ele era muito agressivo, muito rude, muito irritadiço, né? O comportamento controlador. Lembra da traição, comportamento controlador? Ele se sentiu traído e, de fato, a mãe tinha arrumado um outro homem e tal. E aí ele tinha esse comportamento controlador e as pessoas não estavam mais conseguindo conviver com ele, pediram para ele fazer terapia, né? Aí teve um dia que ele falou assim que ele não entendeu por que que ele fez aquilo. O filho dele ia para um acampamento da igreja e um amigo da igreja ia passar para pegar o filho dele, que era amigo do filho do outro lá, que ia passar para pegar para irem para o acampamento. E esse menino, ele foi recolhendo as coisas que ele tinha que pôr no carro, e assim que o pai do amigo chegou, buzinou, ele foi correndo, pegou as coisas e saiu, foi para o carro do pai do amigo. No que ele faz isso, esse pai vira uma fera e ele começa a gritar com esse menino e vai para cima do menino e pega ele assim pelo colarinho e fala: Você tá pensando o quê? Você tá pensando que você vai fazer isso comigo? E ele começa a dar um show ali que ninguém entendeu o que aconteceu. O que vocês acham que aconteceu? Abre o microfone, vamos ver se alguém consegue pegar uma pista. Por que que ele teve Foi, aquela crise de Ele, agressividade ele com o a lembrou da. lembrança que a mãe da Isso. que a mãe deixou. Uhum. Exatamente. Aquele momento que o filho sai sem se despedir dele, foi um trigger para ele lembrar do abandono da mãe. E aí ele teve uma reação exacerbada, desproporcional, que nada tinha a ver com aquilo, mas a dor dele é alguém está saindo sem me dizer tchau, alguém tá saindo e vai me abandonar, sabe? Então, o trauma tem muito a ver com isso. E às vezes a gente não entende as reações das pessoas, né? E isso dá muito problema na vida. Bom, vamos falar um pouquinho de como Deus sente. Eu acho interessante esse texto de Isaías que diz assim: em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu. O que que é aflição? Problema, dor, trauma, situações adversas. É engraçado que fala que, é curioso, né? Que Deus também se afligiu. Isso quer dizer o quê? Que Deus também sente dor. Ele sente a nossa dor. Então, veja que sentir dor emocional não é um privilégio somente nosso. Lógico que não é privilégio, né? Mas Deus sente também. Mas a diferença é que Deus encara a dor dele, ele sente. E nós, seres humanos, a gente tenta fugir usando um monte de estratégias, como eu expliquei aqui para você, né?
para vocês mecanismos de defesa psicológico. Então, a gente precisa encarar as nossas dores e a gente precisa levar isso para Deus e também para tratamento. Por exemplo, tem gente aqui que está tratando o câncer. A gente ora porque nós acreditamos que Deus tem poder de cura, mas a gente também faz o tratamento para o câncer, a quimioterapia, a radioterapia, mudanças de hábitos, tudo, né? Então, quando nós temos problemas, por exemplo, como depressão, ansiedade ou outros problemas emocionais, a gente precisa entregar isso a Deus em oração para que Ele nos cure e a Organização Mundial da Saúde diz que a espiritualidade, a nossa conexão com Deus, é um dos pilares da saúde mental. Assim como atividade física, boa alimentação, descanso, socialização, entre outras coisas. Mas a gente também precisa de um tratamento, e às vezes um tratamento medicamentoso, para ajudar aquele cérebro daquela criança, por exemplo, que já está todo comprometido pelos traumas da infância, né? Então, por exemplo, uma criança, uma pessoa que tem a ferida do abandono, muitas pessoas têm o abandono do pai, da mãe, de um cônjuge, ou o pai e a mãe estão presentes, mas elas se sentem abandonadas, várias pessoas, porque pais trabalham demais, vivem com cuidadores, vivem na escola, se sentem abandonadas. Então, a Bíblia, Deus tem resposta para tudo isso. Olha que interessante esse versículo do Salmo 27:10 diz assim: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Então, eu posso ter em Deus o pai e a mãe que me acolhe, que às vezes eu não tive nos meus pais, né? Eu posso ter em Deus o acolhimento, o amor, o cuidado que de repente um cônjuge não nos oferece ou não nos ofereceu. Então, buscar ao Senhor para tratar os nossos traumas é uma estratégia muito, muito rica. Olha só, Salmo 23:4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Aqui, o rei Davi, ele está passando por experiências traumáticas, ele é perseguido pelo rei Saul. A vida dele está, assim, em risco o tempo todo. E ele usa a estratégia de confiar no Senhor, que ainda que ele esteja passando pelo vale da sombra e da morte, esse vale da sombra da morte pode ser uma perseguição de alguém, pode ser uma doença, pode ser uma pandemia, né? Pode ser uma porção de possibilidades, mas a gente pode escolher não temer e andar com Deus, independente do que esteja acontecendo. Isso vai ajudar muito a gente não desenvolver tanta estratégia para lidar com o medo, como eu mostrei lá, que é as respostas ao trauma, né? Eu posso ter confiança em Deus. E sobre cura de trauma, nós sabemos que nosso Deus é um Deus de cura. O fluxo de sangue me chama muito a atenção. A mulher sofreu muitos anos com uma doença séria, uma hemorragia, né? Você imagina o que que é isso? Quanto tempo ela ficou sofrendo de uma coisa que parecia que não tinha solução, mas a fé dela é impressionante, né? Porque, deixa eu só colocar aqui. Ah, era esse slide aqui. Ela diz assim, ela dizia a si mesma, ela acreditava e pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E Jesus falou para ela, né, que a fé dela salvou ela, porque ele sentiu sair poder dele quando ela tocou no manto dele, né? E isso tem a ver com fé. A gente precisa ter fé de que Deus cura as nossas feridas, as doenças físicas e as doenças emocionais que são causadas pelos traumas. E Deus cura. Lógico que, como eu mencionei aqui antes, a gente não pode ser irresponsável e não fazer um tratamento quando eu tenho uma doença séria, né? Como um câncer, por exemplo, um problema cardíaco que uma veia está entupida, né? Eu preciso ir ao médico
fazer os tratamentos, mas eu preciso ter fé que Deus está cuidando de mim, entregar a minha saúde, meus sentimentos, meus traumas, abrir o coração a Deus e ter essa fé de que Ele pode me ajudar em toda a situação, né? E para a maioria das pessoas, os traumas estão relacionados a necessidades emocionais não supridas, sobretudo na infância. O que é falta de amor, falta de afeto. Crianças negligenciadas, crianças que sofreram violência, abusos, e tantas outras coisas. Muito do que chega para mim é trauma de apego, né? Faltou amor naquele lar, faltou vínculo com as figuras parentais e tal. E aí, de novo, a palavra de Deus tem resposta para isso. Acho muito lindo esse verso da Bíblia que fala assim: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele tem um amor para gente, por nós, que nada pode nos separar desse amor. Então, se eu sofro de depressão porque eu não fui uma criança amada, ou porque eu não fui uma esposa amada, ou um esposo amado, ou um filho bem cuidado, eu posso entender que o meu Deus, ele tem um amor incondicional por mim. E se falta amor nas outras pessoas, quem é a fonte do amor? A palavra de Deus diz que Deus é amor. Então eu posso buscar nele esse amor. Se as pessoas falharam comigo, as pessoas vão falhar, porque as pessoas dão o que tem dentro de si e às vezes elas não têm amor nem por elas próprias, quanto mais para oferecer para os seus familiares, para os seus amigos, para as outras pessoas. Então, eu preciso perdoar essas pessoas e não necessariamente o perdão significa que eu tenho que conviver, depende muito do que aconteceu, né? Cada caso é um caso, mas eu tenho que perdoar, entregar isso para Deus e confiar e usar e abusar desse amor de Deus que está disponível para mim. Isso cura muitas feridas, gente. Talvez um dia eu conte aqui testemunhos de como eu tive traumas e como Deus cuidou de mim e como eu ter a certeza do amor e do cuidado de Deus me ajudou a superar vários traumas, inclusive um dia de repente eu faço um dia só de testemunho e conto a experiência de como eu perdi os bebês e como Deus me curou, porque eu achei que eu fosse enlouquecer. No terceiro bebê eu falei, Senhor, não dou mais conta. Não dou mais conta. Agora é depressão, é fundo do poço. E mesmo assim, eu me entreguei a Deus e Ele curou. De repente, num outro momento, né? Eu posso fazer um dia só de testemunhos, mas eu tenho muita convicção do poder da nossa fé como fator de cura, né? Fator que beneficia a gente para cura emocional. Isso não tenho dúvida, e tem muitas pesquisas sobre isso. Cada vez está se falando mais sobre como a fé, a nossa conexão com Deus, tem ajudado as pessoas a curar a sua saúde física e a sua saúde emocional e a se recuperar dos seus traumas também. Tá bom? Então, era aí, essa mensagem que eu queria deixar para vocês. É sério esse assunto, mas nós temos muitas promessas de Deus que Ele está com a gente em toda e qualquer situação. Obrigada, amiga. Essa mensagem aí, super relevante e esclarecedoras, né? Sobre traumas e suas consequências. E geralmente vem da infância, né? Uhum, Qualquer comportamento dos próximos acelera, né? uhum. Essas reações. Muito obrigada, sei aqui que todos gostaram, foi muito proveitosa. E você pode terminar, querida, com uma oração final, por favor? Claro, posso sim. Então, oremos. Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, soberano Senhor das nossas vidas, estamos aqui, Pai, com esse grupo que tem orado tanto e pedido tanto a Ti por cura, cura física, cura emocional. E nós sabemos que muitas das doenças emocionais estão atreladas aos traumas.
do presente, mas sobretudo os traumas de infância. Senhor, entregamos a Ti nossos corações quebrantados, nossas feridas emocionais, nossos traumas, e temos fé que assim como o Senhor curou aquela mulher que tinha a hemorragia, o fluxo de sangue por tantos anos, o Senhor pode nos curar também. Nos ajude, Senhor, a termos força, sabedoria, para confiar em Ti e também para buscarmos os tratamentos necessários para que a gente viva com saúde. Porque o Senhor disse que o Senhor veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Então, Senhor, eh, por favor, ajude que cada pessoa aqui desse grupo, bem como seus familiares e amigos, e todos aqueles por quem oramos, tenham vida e vida em abundância. Perdoe os nossos pecados, nos ajude a nos perdoarmos e ajude que a gente perdoe também aqueles que machucaram a gente, ofenderam ou foram negligentes. Nos ajude a perdoar e nos ajude a confiar no seu amor, no seu cuidado e na sua proteção. Peço isso em nome de Jesus. Amém.